Se um grande império outrora se estendeu acima de uma ampla área agora submersa, seria lógico esperar que alguns vestígios seus permanecessem no solo atlântico e pudessem ser identificados através da exploração das profundezas oceânicas num submersível. Por outro lado, seria ainda mais plausível se partes das terras afundadas pudessem reaparecer ao nível do mar, como no caso das ilhas emergentes, visíveis temporária ou permanentemente à luz do dia. Um exemplo muito curioso dessa possibilidade ocorreu em março de 1882. Ao contrário de diversas alegadas visões de ruínas atlantes antes dessa ocasião, tal fato foi registrado num diário de bordo e também na imprensa. Tratava-se da inesperada descoberta feita por um vapor de uma ilha não mapeada em zona de intenso tráfego marítimo e do inusitado material que nele foi encontrado pelo capitão do barco e sua tripulação. O navio chamava-se SS Jesmond, um cargueiro inglês de 1.495 toneladas que se dirigia a Nova Orleans com um carregamento de frutas secas de sua última escala em Messina, na Sicília. O Jesmond era comandado por David Robson, detentor do certificado 27.911 da Marinha Mercante da Rainha. O Jesmond passou pelo Estreito de Gibraltar, as antigas Colunas de Hércules, em 1º de março de 1882 e singrou mar aberto. Quando atingiu a posição 31 graus 25 N, 28 graus 40 O, a cerca de 320 quilômetros a oeste da Ilha da Madeira e a igual distância do sul dos Açores, percebeu-se que o mar se tornará incrivelmente lamacento e que o navio atravessava enormes cardumes de peixes mortos, como se alguma repentina doença ou explosão submarina os tivesse matado aos milhões. Exatamente antes do anoitecer do primeiro dia em que foram encontrados os cardumes, o capitão Robson percebeu fumaça no horizonte, que ele imaginou provir de algum outro navio. No dia seguinte, os cardumes eram ainda mais densos e a fumaça no horizonte parecia vir de montanhas de uma ilha diretamente a oeste, onde, segundo os mapas, não existia terra num raio de milhares de milhas. Quando Jesmond se aproximou da ilha, o capitão Robson lançou âncora, a cerca de 19 quilômetros da costa, para verificar se a ilha não mapeada era cercada de recifes. Embora as cartas geográficas indicassem no local a profundidade de alguns milhares de braças, a âncora bateu no fundo apenas 7 braças. Quando Robson saltou com um grupo de desembarque, verificou encontrar-se numa enorme ilha sem vegetação, árvores ou praias arenosas, desprovida de qualquer espécie de vida, como se tivesse acabado de emergir do oceano. A terra onde desembarcavam estava coberta de resíduos vulcânicos, e como não havia árvores, puderam ver claramente um início de planalto a alguns quilômetros de distância, pouco além, montanhas fumegantes. O grupo, com certa cautela, internou-se na ilha rumo às montanhas, mas todos viram que o caminho estava interrompido por uma série de profundas fendas. Levariam dias para chegar ao interior. Resolveram então voltar ao local de desembarque e examinar um rochedo fendido, parte do qual parecia ter se dividido numa massa de cascalhos soltos como se tivesse sido recentemente submetida a grande compressão. Um dos marinheiros encontrou uma estranha ponta de seta numa pedra quebrada, descoberta que levou o capitão a mandar buscar pás inchadas no navio para que a equipe pudesse escavar nos cascalhos. Segundo suas declarações a um repórter do jornal Times Picayune de Nova Orleans, onde mais tarde o navio ancorou, o capitão e sua tripulação descobriram ruínas de muralhas maciças. Entre os vários objetos descobertos pelas escavações perto dessas muralhas figuravam espadas de bronze, anéis, marretas, cabeças e figuras esculpidas de pássaros e animais, bem como 2 vasos ou jarros com fragmentos de ossos e um crânio quase inteiro. E o que parecia uma múmia, encerrada numa caixa de pedra, incrustada de depósitos vulcânicos de tal forma que mal se podia distinguir da própria pedra. No final do dia seguinte, muito do qual foi gasto na colocação do sarcófago de pedra a bordo do Jesmond, Robson, então preocupado com o tempo incerto, decidiu abandonar a exploração da ilha e retomar sua rota. Diversos repórteres examinaram as estranhas descobertas do capitão Robson e foram por ele informados que pretendia doar os objetos encontrados ao Museu Britânico. Infelizmente para as pesquisas sobre a Atlântida, porém, o diário de bordo do Jesmond foi destruído durante a Blitz de Londres em setembro de 1940, juntamente com os escritórios dos proprietários do Jesmond, a empresa Watts, Watts Company, em Threadneedle Street.
Aparentemente não existe registro no Museu Britânico atestando o recebimento da estranha doação do capitão, embora seja possível, é claro, que tais objetos estejam arquivados nos diversos porões e sótãos comuns em todos os grandes museus. Do mesmo modo, não se ouviu mais falar na ilha, que hoje só existe no testemunho juramentado do capitão Robson e da tripulação do Jesmond.